E aí, galera? Alô, rapaziada, tá tudo bem aí? Que rodada é essa, hein, do Campeonato Brasileiro cheio de gols, muitos gols. E aí, meninos? Beleza, Caio Nets? e Mário. Não só gols, né? Não só, porque gols. hoje, na verdade, nós vamos mostrar gols, tretas, porque o que teve de briga também, demissões de técnicos. Rapaz, vocês viram aí? que loucura. 24 horas, 4 caíram. Eu não sei como é que vocês dois estão aqui ainda. A gente não se xingou ainda. Foram demitidos? A gente não se xingou. A gente já se xingou, mas... Não chegou ninguém de burro, não falou que ninguém é burro, ninguém é vagabundo. Do vestiário. Não foram pro vestiário. A gente falou. Estão no banco, mas não foram pro vestiário ainda. Ainda não. Tá de Deixa eu boa. só consultar o Rafael, que é o nosso produtor aqui, para dizer. Rafa, você colocou os 2 gols do Santos, colocou? Você viu o Santos agora? Foi. A gente faz um a favor e mais um E contra. mais um, dos dois lados. Isso é uma beleza. Você que está em casa, satisfeito com o seu time ou não? Com as demissões também ou não? Você pode participar com a gente. Manda aí no nosso SBT Zap a sua participação 18991437891. Antes de começar o programa, Hernandes, posso pedir uma coisa para nós três aqui? Pode, você pode. Você não foi demitido, você pode. Podemos dar uma salva de palmas aqui? Pode. Vamos dar uma salva de palmas aqui? Vamos dar uma salva de palmas pro São Paulo, contratou o Fernando Diniz. Fernando Diniz, rapaz, tá Parabéns, contratado hein, pro São Paulo? E vai jogar aquele futebol ofensivo do Fluminense. É o tic-tac agora do Morumbi. Então vamos dar uma passada aqui para ver os gols de ontem dos paulistas. O Palmeiras, hein, rapaz, lavou a alma. Coisa linda ontem. Tava todo mundo empolgado. Vamos lá, pode mostrar os gols. O Palmeiras venceu o CSA muito bem, com goleada. Dudu cruzou para Luiz Adriano, que completou para o gol. O segundo do Palmeiras saiu de uma bela jogada. Dudu deu um passe de calcanhar para Scarpa. Ele cruzou e Bruno Henrique mandou de peito para William. O atacante só rolou no cantinho, 2-0. O terceiro foi de Bruno Henrique. Diogo Barbosa foi lançado no fundo e cruzou para o capitão alviverde. Ele chapou no canto, 3-0. E aos 47 do primeiro tempo saiu o quarto. Dudu cobrou o escanteio. O paraguaio mandou para a rede. Apodi diminuiu para o CSA com um golaço aos 7 minutos do segundo tempo. De voadora, Luiz Adriano fez mais um. O Verdão ainda marcou mais um. Dudu recebeu na esquerda, pedalou e encontrou Bruno Henrique na área. O volante não perdoou, 6-1. Ricardo Bueno descontou mais uma vez para o CSA. Chuva de gols em São Paulo. Palmeiras 6, CSA 2. Dudu chega a 14 assistências na temporada. Palmeiras continua na cola do líder Flamengo. No Maracanã, Fluminense e Santos se enfrentaram. O Santos abriu o placar com um golaço de Soteldo. O Fluminense empatou com um gol contra bizarro do Peixe. Nenê recebeu na esquerda e cruzou na área. Lucas Veríssimo foi tentar cortar e cabeceou para dentro da rede. Fim de jogo, 1-1. Com o resultado, o Santos acumula 4 jogos sem vitória e 10 pontos de distância para o líder. Aqui entre nós, eu vou começar com esse gol do Santos, né? Pois é. Cadê o goleiro? O goleiro não pega uma bola dessa, Lucas Veríssimo? Atrasou, eu falei, a sua! Mas foi traído ali. Tô brincando, você imagina. contrapé, né? Você imagina o fazer. contrapé do goleiro. O goleiro tem que chamar ele, não, velho. Tem que fazer, foi que no é ângulo. isso? Joga isso aí lá pro pau de escanteio, não é verdade? É. Que é isso? Agora, os gols do Palmeiras, Espetacular, olha, né? espetáculo. Aquele segundo gol aí do Palmeiras é uma pintura de gol. Faz muito tempo que eu não vejo uma bola tão trabalhada como essa. Né? Ontem o Palmeiras, dá pra dizer que funcionou tudo, né? A gente falava que tinha que, falei até pro Mário que tinha que fazer o dever de casa, se manter próximo do Flamengo, né? E foi isso que aconteceu. Eu acho que só vale destacar o desempenho ontem do Bruno Henrique, que é um cara que vinha sendo criticado pela torcida, até alguns eu vi muito torcedor pedindo para ele sair do time, que tem melhor volante do que ele no time. E realmente ele fez algumas partidas ruins, mas ontem jogou muito bem. O Dudu, que depois que voltou, Muito parece que bem. dá outra cara pro Palmeiras. Você vê o Dudu sem o Palmeiras é um, e o Palmeiras sem o Dudu é um, o Palmeiras com o Dudu é outro.
E o Luiz Adriano, né? Que é um cara que chegou aí para ser o 9. Quando foi contratado, a gente falou que ele ia fazer gol. Já passou o Daverson no número de gols na temporada. Camisa 9 nato, titular absoluto do Palmeiras. E o caminho pro Palmeiras é esse, né? Não pode descolar do Flamengo. Então, todo jogo é uma decisão, né? E tem que torcer sempre pro Flamengo tropeçar, né? O Flamengo tem jogos mais ou menos... Esse final de semana, não sei se vai ser tão difícil quanto o São Paulo, né? Califa que não fique bravo com a gente. Mas São Paulo não vai Flamengo... ser tão difícil. Mas o Palmeiras, uma observação interessante desses 6 gols, todas as bolas, o Bruno Henrique tocou na bola nesses 6 gols. Né? Ou ele iniciou a jogada, né? Ou ele fez o gol. Interessante, né? Interessante. O cara é o motorzinho do finaliza time. muito bem, né? Com exceção, acho que daquele gol de escanteio e tal que teve, os outros todos, ninguém deu chutão, né? Tudo bola colocada, tudo bem. E aí você vê o trabalho do Mano, a diferença. Exatamente, né? Não é para dar chutão, é para fazer o gol. E um outro detalhe, uma outra observação para esse jogo é o Apodi, né? É por isso que ele não sai da Série A, porque ele tem sempre mercado. Porque ele é um cara que deu suador no time do São Paulo há 2 semanas atrás. E ontem fez esse golaço e sempre mantém regularidade, né? Jogador que salva ali entre tantos do CSA. E se tem aí, eu tô chutando aqui, mas se tem mais umas 4 horas de jogo, o CSA... Toma demais. Levava mais uns 6. Vamos ver como é que fica a classificação. Primeiro lugar, o Flamengo está lá, é líder, 48 pontos o Flamengo tem. Palmeiras no calcanhar, com 25 pontos. O Santos, olha aí, rapaziada, 45. 8 jogos, aliás, perdão, o Palmeiras 45 pontos. O Santos, 8 rodadas, o Santos só venceu um jogo. Veja só, é muito pouco. E ontem o Fluminense com 2 a menos, né? Com 2 a menos. Tinha que ter ganho o jogo. O Santos com 38, aí vem o Inter com 36, o Corinthians com 35, mas o Corinthians tem um jogo a menos. Isso. Tem um jogo a menos, então ele pode chegar a 38 e até passar o Santos, porque aí na tabela. O São Paulo com 35, o Grêmio 34, o Bahia 34, o Atlético Paranaense 30 e o Atlético Mineiro com 27 pontos. Mas lembrando que o Atlético tem 2 jogos a menos. 2 jogos. Tem 2 jogos a menos. Vamos virar a tabela aí, só para dar uma olhadinha. Os desesperados agora. Daí para baixo tá todo mundo correndo risco, viu? Botafogo com 27, Goiás também. Vasco tem 24, mas tem um jogo a menos. O Ceará tem 23, Fortaleza 22, Fluminense 19. E olha aqui embaixo. Cruzeiro tem 19 pontos, CSA 19 pontos, Avaí 16, todos com 21 jogos. Chapecoense tem 14, tem um jogo que joga com o Corinthians quarta-feira. Que joga com o Corinthians na quarta-feira. Isso, exatamente. Então, essa é a classificação. Eu acho que a briga, por enquanto, é do Ceará para baixo. O Vasco ainda está um pouco livre dessa briga para rebaixamento, mas precisa pontuar. Tem um jogo difícil com o Corinthians no final de semana, mas eu acho que a briga vai ser ali do Ceará para baixo. A briga vai ser boa. Vai ser por aí. Bom, nós falamos aqui na abertura do programa que teve treta ontem e tal. Então dá uma olhada nisso. Como o Ganso aceitou bem a substituição no jogo de ontem. Dá uma olhadinha. Vai olhando aí o que ele fez, né? Ele chamou o técnico de burro. E um pouco mais, falou outras coisas a mais. Aí o Oswaldo respondeu e chamou o jogador de vagabundo. É uma verdadeira treta, né? Após o jogo, o Ganso acabou falando com a imprensa e respondeu sobre a briga. Então nós vamos dar uma olhada no que ele falou com a imprensa aí. Essa é a passagem dele quando estava saindo. Do Fluminense. A gente tem que trabalhar todo mundo junto para tirar a equipe dessa situação. Eu acho que nem você, como você acabou de falar, nem você gosta de sair da pelada. Como é que eu querendo ajudar a equipe do Fluminense, vou querer sair de campo também? Mas a gente sabe que o futebol todo mundo tem que, para o ambiente ficar bom, para o grupo, para o nosso elenco ter muita força, todo mundo tem que entrar. Por exemplo, a gente já tem jogo no domingo e com certeza deve ter algumas trocas, porque o jogo de hoje, acho que com 2 a menos, é difícil aguentar a equipe que vai enfrentar domingo, que é a equipe do Grêmio. Então a gente tem que... Futebol assim, sempre tem a rotação, o rodízio de todos os jogadores. Mas o pessoal sabe como é que foi, né? O desfecho disso. Quem acabou dançando? Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira. O técnico foi demitido. É uma vergonha para todos os lados, né? Futebol brasileiro, que a gente ainda continua na favela do futebol brasileiro,
do futebol mundial, por causa dessas coisas. Então, a gente acha bons talentos ali para levar para a parte boa do futebol. Porque o futebol a gente está querendo melhorar, mas esse tipo de coisa só afunda a gente, né? O Ganso é tão prepotente que não pediu nem desculpa para a imprensa, para as pessoas que o seguem, que gostam dele, porque o que ele fez, tem criança vendo isso aí. Que ele pode ser exemplo para algum monte de moleque. E ele está fazendo errado. Né? O Oswaldo, cabeça cheia, mas ele foi atacado. Né? E ele se defendeu. Mas o papel do técnico é deixar ele falar e no vestiário resolver. O Fluminense não tem cacife para cobrar de nenhum dos dois, porque não paga em dia o salário, tá uma bagunça aquilo lá. Isso, Então, assim, tinha que punir de alguma forma o Ganso e o Oswaldo não tinha mais clima, né? Principalmente por causa dos números do Oswaldo. Então, ele já entrou caindo, né? Então, é uma situação complicada. O Fluminense vai ter muito problema para não cair nesse ano. Eu concordo com o Mário, acho que é isso. Só acho que o Ganso deveria entender que ele é o atleta e o Oswaldo é o treinador. O Oswaldo está acima dele na cadeia hierárquica do clube. Então, acho que, no mínimo, ele tem que ter respeito. Ele não poderia falar isso ali naquele momento, na frente de torcida. Ele estimulou a torcida a xingar o Oswaldo, foi o que aconteceu. Ele foi muito mais torcedor do que jogador. Exatamente. E aí causou todo esse problema. Lembrando que o Oswaldo foi contratado faz muito pouco tempo e estão tentando, todos ali querem a mesma coisa, que é tirar o Fluminense desse momento ruim, né? Então, acho que o Ganso errou também, mas o Oswaldo respondeu também de uma forma que não precisava. A altura, né? Acabou respondendo, revidando, né, as palavras. E aí ficou ruim. Bom, vamos aqui para o SBT Zap. Luiz Reni, de Catanduva. Vocês acham que os jogadores do Santos estão fazendo corpo mole? Ô, Luiz, eu até vou responder antes dos meninos para dizer para você que eu acho que a coisa não tá boa. Porque ele muda tanto que tem jogador lá que está entrando e não está entrando satisfeito. Então, acho que isso está... Por exemplo, quem mais perdeu ontem? O Santos, que podia ter ganho o jogo. Na verdade, ele não tá dando um modo de jogar pro Santos. O Santos, cada hora, joga de um jeito. E isso complica, né, num campeonato longo desse. Complica muito. O Luiz Fernando de Rinópolis. Boa tarde, amigos do SBT Esporte. Quinta-feira maluca foi essa, né? Sou santista, mas de verdade. Prefiro assistir os jogos do Mirassol e Bragantino do que Santos e São Paulo. Ô, Luiz Fernando, você tem razão. Boa, Luiz. Ver o Mirassol jogar dá gosto. Viu? Mirassol tá dando gosto. Tá jogando muito. Bom futebol, bom futebol. E o Bragantino também. E o Bragantino também. Muito legal. Boa sua participação. Gostamos muito. Vamos para o intervalo comercial. É bem rapidinho. Aliás, no intervalo não tem gol contra, viu, Lucas Veríssimo? Não tem. Vamos já. Voltamos já. Estamos de volta, segundo tempo aqui do SBT Esporte. Rapaziada, e o São Paulo, hein? Demitiu o técnico Cuca, já tem um novo treinador para ocupar o posto. O nome da vez é Fernando Diniz. Só para lembrar que o último clube do Fernando foi o Fluminense, exatamente o Fluminense que a gente comentava agora. Ele que é conhecido por ter um estilo de jogo moderno, de posse de bola, troca de passes, e o contrato foi firmado nas bases da CLT, o que saiu mais barato para o São Paulo. A estreia já vai acontecer logo amanhã, às 19h, e contra quem? Contra o Flamengo e lá no Maracanã. Olha o desafio do Fernando Diniz. Outro detalhe é que Wagner Mancini pediu demissão depois que Cuca foi desligado. Aí o Wagner Mancini também resolveu pegar o boneco. Que coisa, hein? É isso. O Mário começou o programa já fazendo a ironia e eu acho que faz muito sentido pelo seguinte: São Paulo está arriscando mais do que arriscou quando contratou o Cuca. Está num momento que não pode arriscar, tem que ter um nome certo, tem que ter um cara ali que consegue trabalhar, que tem experiência de brasileiro. E agora traz o nome que é o Fernando Diniz, que estava no Fluminense, e aí é aquela história, jogava como nunca, perdia como sempre. Eu não faria isso, pode ser que dê certo, mas eu acho que é difícil. Nas bases do que o São Paulo joga hoje, do jeito que joga, que o Fernando consiga mudar muita coisa no São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo continua fazendo a mesma coisa que fazia um ano atrás, errando em planejamentos. Colocou o Jardine. Nessa mesma época, quando saiu o técnico que era o... Teve o Rogério, né? Teve o Rogério, acho que eu não vou me recordar, mas entrou o Jardine. E o Jardine conseguiu salvar o São Paulo, o ano do São Paulo, e entrou. E a gente já falava que não tinha perfil. E agora, mais uma vez, o Fernando Diniz não tem perfil para treinar o São Paulo. O São Paulo de agora precisa sair de um buraco que entrou. E eu acho que o Fernando Diniz não tem essa pá tão funda
com esse cabo tão grande para tirar o São Paulo do buraco em que se meteu. Tá com problema com a torcida, tá com problema com a diretoria, não sei. E não é nem de tabela, se você for olhar, né? É uma questão mais de identidade de jogo. De jogar. Empata muito em casa. De não conseguir sequências boas. Exatamente. No campeonato não tá mal. O Cuca é um tradicionalista. Aí você vai colocar um cara que tá querendo colocar modernidade no time. Então, vamos ver. Ele seria bom para começar uma temporada. Acho que seria bom. Então, e aí, mas eu não sei no São Paulo. Mas no meio de uma competição como essa, e arriscando contra um Flamengo, tem as suas nuances o nosso futebol. Como que ele vai ter o De tempo? repente ele pode até empatar com o Flamengo, que é um grande resultado para ele. Ou vencer até. Mas não como é que ele vai ter o tempo se ele tiver esses resultados negativos de comandar e melhorar o time o ano que vem? Mas entendeu? a vantagem é que o Flamengo joga quarta-feira Libertadores. Eu acho que vai poupar alguns jogadores. Poupar. Vocês têm razão. Vamos lá, vamos ver o que pode acontecer. Tem essa do Flamengo também poupar alguém, né? Bom, rapaziada, o Rogério Ceni chegou com tanto alarde no Cruzeiro, mas parou. Não conseguiu permanecer, não. O treinador enfrentou diversos problemas durante a curta passagem pelo Clube Celeste. 46 dias ele ficou aí no comando. Total de 8 jogos, mesmo durando muito pouco, o Rogério teve problemas com o Thiago Neves, com o Edilson, com o Dedé, inclusive com a diretoria do Cruzeiro. E a equipe está na 16ª posição. E ele foi fritado, Caio. Eu acho que é uma situação muito difícil, né, Mário? A gente estava até comentando aqui nos bastidores na redação. Eu vi uma matéria hoje falando que 90% do elenco do Cruzeiro não queria o Rogério Ceni no comando mais. Só que aí você para pensar, a torcida não está contra os jogadores e do lado do Rogério Ceni. O que aconteceu? Quem desentendeu com quem? Quem começou com isso? O Rogério que chegou querendo exigir demais, os jogadores quiseram, falaram que não queriam ele por algum motivo. Eu vou falar uma frase que a gente difícil. ouve no futebol a vida inteira. É mais fácil mandar um embora do que 11. Sim. Então, o Cruzeiro fez essa coisa. O Cruzeiro tá fazendo a cartilha certinha do rebaixamento do time grande. Então, assim, já é o 4º técnico em um ano. Então, eu não sei aonde vai parar isso. E você percebe o Thiago Neves, Dedé, vão ser os principais cobrados caso o Cruzeiro caia para a Série B. E isso é uma coisa que pode acontecer. Sim. E tudo isso começou depois daquele escândalo envolvendo dinheiro, envolvendo base, né? Você viu o Cruzeiro no início do campeonato, era um dos melhores, os candidatos a título. Aconteceu o escândalo, você vê que parece que interferiu em tudo. Desandou, né? Desandou. E salário não estão pagando em dia. Tá um rolo. Nem o Roberto Diogun salva o Cruzeiro. Nem ele. Não vai salvar. Bom, agora vamos falar de coisa boa. Vou falar do Mirassol. A equipe da região fechou a segunda fase com 100% de aproveitamento. Acredita? 6 jogos, 6 vitórias. Isso é que é time, rapaz. Que alegria. O Leão vai estrear agora em casa contra o São Caetano. O jogo vai ser domingo, 10 da manhã. O Mirassol tem ido bem no ataque, na defesa, mas o quarteto de frente tem chamado muita atenção. Olha, Claudinho, o Gabriel Tagliari, Bruno Mota e Juninho. São jogadores com pouca idade, mas com certa experiência. Todos devem ser titulares na estreia. Olha, a nossa equipe vai estar lá domingo para a gente ver de perto esse jogaço. É o quadrado mágico do Noroeste. Quadrado mágico. É isso aí. Vamos deitar e rolar. Vai ser bom. Vai ser bom. Bom final de semana para todo mundo. Bom final de semana. Valeu, rapaziada. Até mais.